tudo bem com você? Bom, hoje é dia da prova de português, mas também é dia de história. E hoje nós vamos fazer uma atividade no livro de história. Vamos com a tia? Olha só, você vai abrir o seu livro lá na página 40. E lá na página 40 tá falando de vida em família. Aqui tem um textinho, olha só que interessante. As famílias são organizadas de diferentes maneiras. Em algumas, um adulto trabalha fora de casa, enquanto o outro trabalha cuidando da moradia e das crianças. Olha que interessante. A tia vai fechar assim que fica mais fácil para continuar. Em outras, todos os adultos trabalham fora e as crianças ficam na escola ou com algum responsável, entre outras. No dia a dia, uma família, todos podem contribuir realizando diferentes atividades. Arrumar a casa, fazer compras, lavar a louça, cuidar dos animais de estimação, entre outras. Bom, todo mundo da família ajuda a fazer alguma coisa em casa. Você ajuda a fazer alguma coisa? Atividade 1. Leia a história em quadrinhos e responda. Aqui é a história do Cebolinha. A mamãe do Cebolinha chega e ele está falando: "Uau! Que legal essa toalha!" E ele coloca como uma capa. Agora sou o super-homem. E aí ele escuta alguém gritando: "Socorro! Será que alguém pode me ajudar?" E aí ele assusta depois: "A mamãe está em apuros. Isto é um trabalho para o super Cebolinha." E aí ela chega e pede ele para lavar a louça e fala: "Meu super-herói." Olha que engraçado. Ela fez que estava passando por uma dificuldade, né? Então, e ele chegou lá, era para ajudar ela a enxugar as louças que ela estava lavando. Letra A. Como a mãe atrai o Cebolinha para ajudar na cozinha? Atrai é chamar. Como que ela faz isso? Como que ela consegue fazer o Cebolinha ir para a cozinha atrás dela? Letra B. Qual é a vantagem de realizar tarefas domésticas com as pessoas da família? E aí, você sabe? Bom, a tia vai falar uma coisa. Quando todas as pessoas da família ajudam a fazer as tarefas domésticas, não fica muita coisa para uma só pessoa fazer. Se cada um faz um pouquinho e todo mundo ajuda, então todos participam das tarefas domésticas ajudando os outros, não é verdade? Assim, ó, só a mamãe não precisa ficar fazendo todas as coisas dentro de casa, né? Você ajuda a sua mamãe em alguma coisa? Bom, aqui na casa da tia Dadá, sabe o que a tia Dadá faz? O Pedro Antônio, ele precisa arrumar todos os brinquedos dele. E quando ele vai tomar banho, ele tem que colocar a roupa dele lá no cesto de roupa suja. Não pode deixar jogado no banheiro. Agora vamos para a próxima página. Aqui na página 41. Você também pode ajudar em casa. Leia o quadro abaixo. Aqui você vai ver informações para crianças de 2 a 3 anos, de 4 a 5 anos e de 6 a 8 anos. Quantos anos você tem? Bom, o segundo ano já é aqui nessa faixa de 6 a 8 anos. Vamos ver as coisas que vocês podem fazer para ajudar nas tarefas de casa? Lavar louça, mas com cuidado. Pôr e tirar a mesa, tirar o lixo da casa. Gente, lembrando que agora, se for sair de dentro de casa, tem que usar o quê? Máscara, não é verdade? Varrer, passar aspirador, lavar o quintal, guardar as compras, pendurar roupa no varal de chão. Quanta coisa você pode ajudar na sua casa! Tem mais alguma coisa que você faz que não está escrito aqui? Vamos lá. Essas questões, letra A. Essa questão da letra A é de oralidade, então vamos conversar sobre ela. No lugar onde você mora, quem costuma arrumar a casa? Bom, é uma pessoa só que arruma ou várias pessoas ajudam na arrumação da sua casa? Letra B.
Pinte no quadro as tarefas que você costuma fazer na sua casa. Bom, nesse momento, você pode ler todas, tá bom? E você vai ler todas as tarefas e vai pintar da cor que você preferir os quadrinhos que mostram tarefas que você faz aí na sua casa, tá bom? Letra C. Escreva algumas responsabilidades que você tem no lugar onde mora. Então, pensando nas tarefas que você faz e coisas que são a sua responsabilidade, não pode ser responsabilidade da mamãe nem do papai, coisas que são só a sua responsabilidade, coisas que você tem que fazer. Você vai escrever aqui, tá bom? Combinado? E aí, depois disso, a gente vai para a próxima página. Aqui na página 43, 42 e 43. Olha só que interessante. Família sempre. Aqui nós vamos ver uma história de uma família. Olha só. Você conhece a história da sua família? A sua história e a dos seus familiares pode ser conhecida buscando pistas que revelem informações sobre o passado. Chamamos essas pistas de fontes históricas. Bom, fontes históricas são coisas que nos ajudam a contar coisas do passado. Observe as fotografias e conheça a família Froes Fagundes. Vanine Fagundes e Diná Froes se casaram em 1941 e foram morar na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O casal formou uma grande família com 5 filhos. Naquela época, famílias numerosas eram comuns. Famílias numerosas são famílias que têm muitos filhos, muitas pessoas. Hoje, os parentes dessa grande família vivem em diferentes lugares do Brasil. Eles se reúnem para comemorar aniversários, casamentos e para outras celebrações. Olha nessa última imagem quanta gente tem nessa família. E indo para a página 43, temos mais um textinho para ler. Fotografias, roupas, diários, objetos, cartas e documentos pessoais são exemplos de fontes históricas. Conversar com avós, bisavós, tios e outros parentes mais velhos também é um jeito de conhecer a história de uma família. Então, não precisa ser só com documentos escritos para saber uma história de uma família. Se você conversar com uma pessoa mais velha daquela família, você já vai conhecer a história dessa família. Atividade 1. Quantos filhos Dina e Vanine tiveram? Então, você vai vir aqui, vai ler e vai anotar aqui quantos filhos eles tiveram. 2. Lia é a filha do casal que teve mais filhos. 3 filhas. Que mudança você percebe em relação aos pais dela? Bom, aqui em cima você vê a quantidade que os pais dela tiveram e ela teve 3. E aí, qual foi a diferença? Atividade 3. Atividade 3 é de oralidade. Se você estivesse pesquisando a história da sua família, quem escolheria para entrevistar? Pensa aí. Por quê? Pensa em... Já você vai saber por que precisa pensar nisso. 4. Nas famílias é comum as pessoas guardarem objetos que remetem a momentos importantes da história de pessoas queridas. Leia o depoimento da Bettina Froes, que nasceu no ano de 1943. Quando minha avó chegou ao Brasil em 1913, vinda da Itália, trouxe alguns objetos de família, como joias, fotografias, cartas e alguns livros. Havia uma joia especial da qual ela nunca se separava, uma corrente de ouro de Nossa Senhora de Caravaggio, que ela trazia sempre junto ao peito como forma de proteção. Hoje, essa joia pertence a mim e sempre que a vejo tenho boas recordações da minha querida avó Elvira. Aqui tem uma pergunta de oralidade. Por que a joia de Dona Elvira passou a ser importante para a família? Bom, porque ela trouxe de lá da Itália com ela, era um objeto da família dela, não é verdade? Que outros objetos podem ajudar a contar a história de uma família? E aí? Quais outros objetos? A gente leu aqui em cima. Cartas, documentos, fotografias, objetos, roupas, todos esses, não é verdade? Agora vamos para a última parte da nossa atividade do nosso livro.
Aqui na casa da a tia Dadá tem álbum de fotografias que ajuda a contar a história da família. A tia não tem só esse, a tia tem muitos outros álbuns. Tem fotos de quando a minha mãe estava casando, tem fotos de quando eu era neném, de quando eu era criancinha. E aqui tem muitas fotos minhas, do meu filho e do meu marido, desde quando o Pedro Antônio nasceu. E aí na sua casa, você tem algum objeto que ajuda a contar a história da sua família? O que a tia quer de você agora? Você vai escolher um dos objetos que ajuda a contar a história da sua família e vai fazer um videozinho bem rápido. Vai falar assim, tia, esse daqui, se for um álbum de fotografia, você fala, esse é o álbum de fotografia da minha família. Ele ajuda a contar a minha história e a história da minha família. Tá bom? A tia tá esperando o seu vídeo, hein? Mas não acabamos ainda a nossa aula. Agora a gente vai nas páginas, ó. 44 e 45, conversar um pouquinho sobre a rotina familiar dos indígenas. Olha só. Todos os dias, as famílias cumprem uma rotina de compromissos. Cuidados com a casa, trabalho, estudo, lazer, alimentação, entre outros. Entre os indígenas não é diferente. Veja a seguir como é o dia na aldeia Airra, em Mato Grosso, onde vivem os indígenas da etnia Kalapalo. Olha só. Pela manhã, as crianças Kalapalo vão para a escola. Além do português, estudam sua língua nativa e aprendem sobre a natureza e o território onde vivem. Enquanto isso, as mulheres Kalapalo coletam frutas e cuidam do preparo da mandioca. E os homens saem para pescar ou cuidar da roça de mandioca. Por considerarem os animais terrestres seres especiais, os Kalapalo se alimentam basicamente de peixe, mandioca, pequi e frutas. Então, olha só. Essa tribo indígena não caça animais para poder comer. Eles comem frutas, verduras, coisas que encontram na natureza e pescam peixes. Olha só que interessante. Agora aqui na página 45 tem 3 perguntinhas. Essas 3 perguntinhas você vai responder lá no seu caderno de história. Então chega lá no seu caderno de história, coloca a data de hoje, né, do dia que você está fazendo. E aí, você vai colocar número 1. Aí vai ler o número 1. A rotina de muitos povos indígenas inclui atividades ligadas à natureza. Escreva uma delas no caderno. Se você não lembrar de cabeça, você pode vir aqui e ler de novo as atividades que eles realizam que são ligadas à natureza. Bom, nós estudamos em ciências sobre os ambientes naturais, os ambientes modificados. Lembra, os ambientes naturais que tem coisas da natureza. Quais coisas da natureza? Quais atividades ligadas na natureza que eles fazem? Agora, na atividade 2, compare sua rotina com a dos indígenas. Aponte exemplos de semelhanças e diferenças. Então, aqui na atividade 2, o que você vai fazer? Escreve lá no seu caderno, semelhanças, e vai colocar coisas que são parecidas. E depois escreve diferenças e vai escrever coisas que são diferentes entre a rotina da sua família e a rotina da família dos indígenas. E por último, na atividade 3, pense na sua rotina diária. Registre no caderno as atividades que você realiza. Então, olha só, a gente vai falar da sua rotina agora, no tempo de isolamento, né? O tempo que a gente está ficando dentro de casa. Pensa aí, como que é o seu dia? Desde a hora que você acorda até a hora de você dormir. Então, aqui na atividade 3, você vai escrever essas coisas que você faz durante o dia. Combinado? Essa é a nossa aula de história de hoje. A tia fica por aqui e na próxima semana a gente volta com mais aulas de história. Até a próxima aula. Beijão!